boa noite a todos, sejamos bem-vindos na Casa do Evangelho. Com muita alegria que nós vamos realizar a primeira palestra doutrinária pública do ano de 2023. Esse mês de janeiro foi escolhido o tema, está colocado no quadro, os tempos são chegados, porque tem a ver com a questão da transição planetária. É um assunto extremamente atual e importante, e como nós estamos iniciando um novo ciclo físico de um novo ano, é muito importante a gente refletir sobre este assunto, acima de tudo nos esclarecer, porque nós vamos falar nesse tema, os tempos são chegados, que na verdade é uma citação de Jesus, referida por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 24. E o Espiritismo, na sua proposta de esclarecimento, de consolo, através de nos dar a condição de, pelo raciocínio, criarmos uma fé sustentada ou raciocinada, ou seja, fé naquilo que nós entendemos, não uma fé cega que alguém, alguma ideia, alguma religião, algum líder nos diga que nós precisamos acreditar naquilo e na verdade nós não temos fundamento, nós não entendemos a razão. Então o Espiritismo tem a proposta exatamente de fazer com que nós, através do raciocínio, que é o que? O nosso entendimento, o que nós raciocinamos, isso nos diferencia fundamentalmente dos animais, exatamente porque nós já temos uma capacidade de assimilar informações, de processar essas informações e a partir daí tomarmos escolhas, fazermos caminhos, tomarmos atitudes e a partir daí vamos ser, obviamente, somos responsáveis por isso. Então, este tema nós vamos abordar estudando e ao longo do mês inteiro, nas 8 palestras que nós vamos ter, ainda não está colocada aqui a programação, mas as 8 palestras deste mês, cuja primeira é hoje, nós vamos estar estudando o capítulo 18 deste livro, a Gênesis, que é exatamente o título, Os Tempos São Chegados. Antes de nós falarmos especificamente do assunto, nós queríamos fazer uma breve divulgação sobre este livro, que é uma das obras básicas de Allan Kardec, que fazem o que se chama a base da doutrina espírita, por isso se chamam obras básicas. São 5 obras, estão aqui elas, no ano que foi feita a primeira edição, o Livro dos Espíritos, 1857. Nós temos aqui que nós vamos fazer referência a uma questão, esta é a primeira e, vamos dizer assim, principal obra, porque as demais obras, se nós vamos falar assim, com só os nomes, elas são detalhamentos de cada uma das partes do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é formado por quatro partes. Cada uma dessas partes, pela orientação dos Espíritos, Kardec vai detalhar em cada uma dessas obras. Então, o Livro dos Espíritos foi a primeira edição, 1857. Então, nós já temos aí mais de 150 anos na primeira edição. Depois veio o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais, talvez, conhecido de todos nós, que se trabalha bastante em várias tarefas da casa, inclusive nas palestras, é de 1864. O Céu e o Inferno, que é uma outra obra que durante este ano nós vamos estar trazendo aqui na mesma proposta da gente divulgar um pouco e conhecer mais e nos estimular a estudá-la, a lê-la, pelo menos, é de 1865. Exatamente a Gênesis, que é este livro que nós vamos comentar, uma parte desse capítulo 18º, que é o último capítulo do livro, ele é de 1868. Na verdade, a primeira edição é de 6 de janeiro de 1868. Então, hoje é 5 de janeiro de 2023. Amanhã, dia 6 de janeiro de 2023, esta obra completa 155 anos da sua primeira edição. E nós vamos perceber que a atualidade do que tem aqui, ela é total, demonstrando que toda a codificação espírita, que é uma revelação divina, ou seja, é obra de Deus trazida pelos espíritos superiores e que Allan Kardec tem o papel de codificá-la, que tal Allan Kardec. O que é codificá-la? É organizá-la, é sistematizá-la, diversas informações,
de forma a facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão. Para entendermos o que esta obra traz, ela tem 3 partes. A primeira parte ela vai nos trazer, analisar a origem do planeta, olha que interessante, mostrando tanto a criação do processo espiritual do planeta Terra, porque todos os planetas, eles não se restringem apenas à questão física, à questão geológica, às questões, físicas, né? Tem toda uma questão espiritual, porque existe a população dos espíritos desencarnados, são aqueles que não estão mais ligados ao corpo, mas que habitam este planeta. Então, analisa a origem do nosso planeta, mostrando o processo espiritual e físico da criação da Terra. A primeira parte, dos astros e planetas que compõem o universo, segundo a visão científica daquela época, não sei, de 1868, quando foi a primeira edição desse livro. A segunda parte, muito importante, muito interessante, recomendamos para quem tem dúvida, para quem ainda não entende exatamente os milagres, né, que existem, estão narrados nos evangelhos. Então vai abordar a questão dos milagres, explicando racionalmente que na verdade nada mais são do que a manipulação dos fluidos que compõem todo o universo. E os fatos extraordinários contidos nos evangelhos. Descreve os fatos extraordinários de Jesus, né? A questão, por exemplo, da multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, que todos nós conhecemos, pelo menos por cima, né? Que esses foram fenômenos que Jesus produziu, e tantos outros. Ali nós vamos entender, dentro desta obra, nessa segunda parte, nós vamos entender que isso não tem nada de sobrenatural, porque na verdade isso são aspectos da lei divina e natural de Deus, que durante muito tempo a humanidade não teve acesso e portanto não a conhecia e atribuía isso como algo sobrenatural. E a terceira parte, que nós vamos falar aqui hoje, de uma parte dela, vai falar exatamente as predições, as profecias que constam no Evangelho. Então ali nós vamos ter a explicação. Uma delas é esta aqui, né? Quando Mateus cita que Jesus teria dito: os tempos são chegados. Então vai explicar as profecias do Evangelho, os sinais dos tempos e a nova geração. Então esta é a proposta, que nós analisemos ao longo deste mês, começando por hoje, este texto do Evangelho, esta passagem de Jesus, do ponto de vista racional, né? Porque muitas vezes nós nos limitamos, nos prendemos a análises místicas, a análises que não têm a ver com a questão da racionalidade e, portanto, nós não aprendemos, nós não absorvemos o verdadeiro sentido do que esse conteúdo, essa informação nos traz. Então, a doutrina espírita, quando nos apresenta essa questão dos tempos são chegados, ela vem trazer de uma forma muito clara, de uma forma racional, a lei do progresso, que é um mecanismo que envolve, que engloba, que atinge a todos nós. Tudo no universo, e por quê? Porque é obra de Deus. Tudo no universo é movido pelo progresso. Se olharmos os fenômenos da natureza, se olharmos o nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento espiritual, porque somos espíritos imortais, não nos limitamos ao corpo físico. O corpo físico é uma vestimenta, é uma roupagem que nós temos durante um período da nossa encarnação, da nossa existência como espíritos, para aprender e para progredir. No momento que, pelo fenômeno da morte física, termina a vida daquele corpo físico, nós vamos continuar vivendo enquanto espíritos. Por quê? Somos consciência, somos individualidade, temos as nossas experiências e, portanto, isso não se perde. Então, essa é uma informação muito importante que o Espiritismo vem nos trazer. Então, nessa questão dos tempos são chegados, exatamente a ideia é que nós entendamos, sob a ótica dos Espíritos, que tempo é este e chegado para quê? Para desaparecer a vida na Terra? Para o planeta ser destruído? Absolutamente. Quando nós entendemos Deus como inteligência suprema de todo o universo, causa primária de todas as coisas, inclusive de nós,
e que tudo na natureza é perfeito, tudo na natureza é harmonia, porque é obra da criação de Deus e tudo está regido por leis perfeitas, Deus em nenhuma situação erra. Então, se hoje nós olhamos uma série de desvios e desequilíbrios na sociedade que nós vivemos e na natureza, todos eles, vamos repetir, todos eles são obra nossa enquanto seres humanos. E aí nós vamos perguntar, puxa, mas se Deus é tão perfeito, por que é que Ele deixa que o homem, o ser humano, nós, espíritos encarnados e desencarnados, com nossa ação possamos desorganizar a natureza? Na verdade, essa desorganização ela é parcial, é momentânea e é limitada, porque o poder de Deus é supremo. E por que Deus nos propicia? Na verdade, Ele não propicia porque a gente faça essas coisas para desequilibrar, mas Ele está nos dando oportunidade de nós aprendermos. Então, a proposta de nós conversarmos, estudarmos esse tema, é exatamente a gente entender de forma lúcida e clara que quando Jesus disse os tempos são chegados, Ele quer nos dizer, Ele queria nos dizer, e continua querendo dizer, que a humanidade está madura, a humanidade, entendamos, espíritos encarnados, que somos nós ligados ao corpo físico, e toda a imensa multidão de espíritos encarnados que habitam, vivem junto ao planeta Terra, que a humanidade, nós seres humanos, estamos em condições de maturidade para avançar, para progredir. E esse progresso, esse amadurecimento e essa evolução, que é uma lei natural que atinge a todos nós, ela não está estruturada na destruição. Então nós não precisamos temer, como muitas vezes equivocadamente fomos ensinados ou fomos orientados pelo que seja, filosofia, religião, ciência, líderes, de que em algum momento Deus castigaria a humanidade destruindo o mundo. Ora, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é bondade, é misericórdia e justiça. Qual a lógica dele criar um planeta tão harmonioso, maravilhoso, todas as questões que nos envolvem, inclusive a nós vemos a natureza, nós vemos os fenômenos, nós vemos as plantas, os animais, as criaturas humanas. Por que Deus, que foi quem criou tudo isso, com que objetivo Deus iria destruir isso com o propósito de demarcar algum tempo? Não faz sentido. Então, esta questão, à luz da doutrina espírita, de forma racional, é exatamente isso. Que a humanidade, o tempo é chegado, por quê? Porque a humanidade está preparada, tem condições, vejam bem, não quer dizer que isso seja fácil, que isso vai acontecer de um dia para o outro. Mas a humanidade está, nós vamos ver aqui duas questões dos espíritos que vão nos esclarecer sobre isso. A humanidade tem condições de entendimento para avançar no progresso, mas ela precisa trabalhar. A questão da inteligência, que está muito mais desenvolvida, basta nós ver o desenvolvimento da ciência, as invenções, o progresso da medicina, as comunicações, tantas coisas que nós olhamos hoje e que nós nos impressionamos. Por quê? Porque isso aí talvez tivesse passado na cabeça de alguém muito criativo, e é realidade. Mas nós temos um outro lado, que é aí que Jesus veio trabalhar conosco, para nos dizer que nós precisamos desenvolver, que é a questão do senso moral. Então, os tempos são chegados, não significa destruição de mundo, não significa maremotos, terremotos, cataclismas, que vão continuar acontecendo, porque aconteceram ao longo de todo o processo evolutivo do planeta Terra. Se nós olharmos antigamente, até esses fenômenos eram mais comuns. Por quê? Porque eles se tratam de fenômenos físicos, regidos por leis físicas que são leis naturais. Então, quando determinadas causas se conjugam, se alinham, se completam, nós temos então erupção de vulcões, temos tsunamis, temos terremotos, tantas outras coisas que são fenômenos naturais que vão continuar acontecendo, mas não é esse o sinal dos tempos. Porque se fosse isso, nós não teríamos grande ingerência, grande responsabilidade, grande influência para trabalhar esse processo do sinal dos tempos. A grande modificação ela é do sentimento,
da moralidade. O que é moral? É o comportamento, os valores que nós temos, as intenções que fazem a gente agir de uma maneira ou de outra, os sentimentos que nos movem, o orgulho, o egoísmo, que na verdade são muito mais emoções, porque estão ligadas à nossa fase ainda mais primitiva e mais animal nesse processo de evolução. Então o egoísmo faz com que lá atrás, quando nós tínhamos que proteger a nossa família, né? As nossas crias, nós agimos pensando só nisso, trabalhando muito mais no instinto. À medida que a gente vai evoluindo, nós ainda, quando estamos nos estágios iniciais de evolução, nós estamos mais perto desta animalidade do que da angelitude que os espíritos nos dizem, que é a nossa destinação, que vai acontecer na velocidade que cada um de nós se colocar. Mas para ficar mais claro isso, nós queríamos trazer exatamente porque essa maturidade que ele fala aqui, que refere-se ao sinal dos tempos, é exatamente a condição que a humanidade hoje tem para dar o próximo passo de progresso que temos que dar. Então, na questão 780, que é exatamente, fala sobre a lei do progresso, está no livro dos Espíritos, que nós comentamos aqui a primeira hora básica, e nessa lei do progresso, a questão 780, ela é muito interessante. Olhem a pergunta que Allan Kardec fez. Nós, repetidas vezes, já falamos isso, mas acho que isso é importante. Para a gente avaliar em um aspecto, tem vários aspectos para nós fazermos isso, mas para nós avaliarmos num aspecto a grandiosidade do trabalho de Kardec, nos parece que quando nós percebemos a objetividade e o direcionamento das perguntas que ele fez aos espíritos, esse livro é composto de 1019 questões, que obviamente muitas delas são longas porque os espíritos vão ter que detalhar. Mas, como dizem hoje já muitos especialistas da área do conhecimento humano, não existem respostas erradas, existem perguntas mal feitas. Ou seja, quando nós conseguimos se nós temos uma dúvida muito profunda sobre qualquer coisa que seja, qualquer assunto, se nós conseguirmos formular uma questão de forma objetiva, de forma bem direcionada, de forma, como se diz, reta, né? Que a resposta tem que ser na mesma medida, nós vamos ter respostas que vão nos dar esclarecimentos na hora. Nesse sentido, este é um exemplo, tem muitas outras questões estudando o Livro dos Espíritos e as outras obras da codificação, nós vamos perceber essa grande capacidade de Kardec. Na questão 780, o codificador faz a seguinte questão dos espíritos. Olha só, uma pergunta de 6 ou 7 letras, não mais palavras, não mais do que isso. O progresso moral acompanha sempre, olhem o advérbio, né? Sempre o progresso intelectual. Então ele está perguntando claramente se existem duas linhas de progresso, dois caminhos de progresso. O caminho intelectual, que é exatamente desenvolvermos a inteligência, pelo estudo, pela leitura, pela análise, pelo raciocínio. Isto é o intelecto. Se este progresso, então este é uma via do progresso. Agora o progresso moral, que é exatamente o desenvolvimento dos sentimentos, cada vez mais diminuir orgulho e vaidade, cada vez mais aumentar solidariedade, fraternidade, caridade, como Jesus ensina, benevolência para com todos, indulgência, que é respeito às imperfeições do próximo, e perdão às ofensas. Então a pergunta de Kardec é essa: o progresso moral, que é esta questão do sentimento, acompanha sempre o progresso intelectual? Quer dizer, depois que a gente desenvolve o progresso intelectual, necessariamente vem junto o progresso moral? Essa é a pergunta de Kardec, brilhante a nosso ver, e a resposta dos espíritos também muito brilhante. O progresso moral é consequência do progresso intelectual. Consequência significa resultado, né? Uma coisa vem depois da outra, tem causa e tem efeito. A consequência é um efeito. Então ele está dizendo que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Mas nem sempre, olha só, já que Kardec perguntou se sempre era uma consequência natural o progresso moral do intelectual, o Espírito está dizendo claramente: nem sempre o progresso moral segue imediatamente. Imediatamente quer dizer na sequência, quase que junto. Nem sempre o progresso moral segue imediatamente o progresso intelectual.
E aí Kardec, não satisfeito, vai fazer a pergunta 780A, que também é muito bem feita e vai clarear isso aqui. Como então o progresso intelectual pode conduzir o homem ao progresso moral? Porque, obviamente, se Deus nos dá duas vias para desenvolvermos, a inteligência, a moralidade, o sentimento, o amor, enfim, como o desenvolvimento intelectual pode ajudar o progresso moral? É isso que Kardec está perguntando. E aí os espíritos vão dizer: o progresso intelectual conduz o progresso moral ao progresso moral pela compreensão do bem e do mal. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, como estamos fazendo aqui, pensando sobre essas questões, nós vamos aprendendo a discernir o bem do mal. O que é o bem e o que é o mal? Não é a minha opinião, não é a opinião dos espíritos, não é a opinião de nenhuma religião, nenhuma igreja. O bem é tudo aquilo que está ligado ao mandamento maior ensinado por Jesus. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E resumindo, Jesus ainda diz: fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, ou que nós queremos que nos seja feito. Ora, toda ação, todo pensamento, toda palavra desalinhada a este mandamento maior vai gerar um mal. Mal para quem? Para nós, em primeiro lugar, que somos os executores desta ação, ou deste pensamento, ou desta palavra. Então nós somos sim impactados por isso, mas também aos demais a quem nós estivermos envolvendo nessa situação. Então, o progresso intelectual conduz ao progresso moral pela compreensão do que é o bem e do que é o mal. Então o homem pode escolher. A partir do momento que eu desenvolvo o meu raciocínio, a minha capacidade de discernimento pela intelectualidade, por isso é importante estudar, por isso é importante ler, por isso é importante escutar o máximo de informações, não só informações espíritas, mas toda a informação que tem um fim útil, e nós sabemos seletivar isso, nós sabemos selecionar. A partir daí, nós vamos ter condições de fazer boas escolhas. E as boas escolhas vão evitar que nós tenhamos mais dor e sofrimento que estamos tendo até agora. E que mais do que isso, que nós não sejamos guiados, né, ou conduzidos cegamente por quem quer que seja. Os espíritos superiores nos dizem, nem nos dizem, eles agem, eles não nos forçam a nada. Eles não nos impõem a nada, eles nos dão as informações para a gente pensar e poder exercitar isso. Então nós temos que pensar toda aquela ideia religiosa, toda aquela ideia filosófica, todo líder religioso, filosófico, de que ordem for, que nos obrigar a fazer alguma coisa, nos dizer que nós temos que agir dessa ou daquela maneira, sem permitir que a gente pense, que a gente raciocine, e, por consequência, discernindo o bem e o mal, façamos as nossas escolhas. Temos que repensar se essa liderança, se essa ideia, se esta filosofia realmente está nos fazendo bem. O que é fazer o bem? Nos ajudar a ser espíritos melhores. Não nos enganemos, nós não estamos reencarnados, os desencarnados que nos estudam entendem isso perfeitamente. Vamos falar para nós que somos encarnados. Nós não estamos encarnados aqui para outra razão senão nos tornarmos espíritos melhores. Espíritos melhores é exatamente isso: aliar a inteligência, a intelectualidade, o raciocínio, a razão, o discernimento com o sentimento, com a benevolência para o semelhante, para praticarmos o amar uns aos outros como Jesus nos coloca. Então, e finalmente ele ainda fala, né, que quando nós conseguimos discernir o bem do mal, fazemos boas escolhas, nós vamos desenvolvendo cada vez mais um atributo importantíssimo que é o livre-arbítrio, que é exatamente a capacidade de nós agirmos e pensarmos por nós mesmos. Esse livre-arbítrio ele é tanto maior quanto maior conhecimento e responsabilidade nós tivermos. Uma criança, nós entendemos bem com esse exemplo, para uma criança nós não vamos franquear, nós não vamos liberar, nós não vamos possibilitar que ela faça tudo o que ela queira. Por quê? Porque a criança não tem esse discernimento e nem o amadurecimento físico, emocional, moral,
para poder fazer escolhas. Então ela precisa de condução. Assim somos nós. Enquanto crianças espirituais com uma consciência ainda iniciando no seu despertamento, enquanto imaturos do ponto de vista espiritual, que tem a ver com tudo isso que estamos falando, as nossas escolhas vão ser, a nossa capacidade, o nosso livre-arbítrio vai ser reduzido. Não porque Deus está nos punindo, pelo contrário, Deus está nos protegendo com isso. Porque alguém que não tem capacidade para discernir, provavelmente fará mais escolhas prejudiciais a si próprio e aos outros do que aquele que já sabe discernir. Então ele precisa ser contido. Bem, estamos aí já muito próximo do término. Muito importante então nós entendermos essa questão de que o processo que a Terra passa, o planeta Terra passa, de evolução, de progresso, é um processo que atinge a todos os planetas. Os espíritos dizem aqui que assim como os espíritos progridem e evoluem, os planetas também o fazem. Então, esse sinal dos tempos é exatamente isso, é esse degrau que a Terra, enquanto escola, enquanto hospital, que é para todos nós, enquanto oficina de trabalho, como os espíritos dizem, essas três condições que o planeta é para nós, ele também está em evolução. Do ponto de vista físico, praticamente essa evolução já está concluída, né? Porque nós temos as questões geológicas organizadas, nós temos toda a parte dos continentes consolidados, mas do ponto de vista da moralidade que tem a ver com os habitantes que nela habitam, nós os encarnados e os desencarnados que nos escutam, aí nós temos um trabalho grande a fazer. Então, este é o sinal dos tempos. E aí, qual é a nossa responsabilidade dentro deste processo? É não mais retardarmos essa transformação moral que já está madura dentro de nós. Às vezes nós nos menosprezamos no sentido, o que é menosprezar? É achar que nós não temos capacidade para este tipo de transformação. Mas nós não temos, e estamos vendo aqui, Jesus falou isso lá atrás, em 2022 anos, 23, neste capítulo da Gênesis, nós vamos ver em determinado momento que os Espíritos dizem que esse processo de transformação planetária ele não começou agora, ele não começou há 10 anos atrás ou 50 anos atrás, ele começou aproximadamente há 355 anos do ano do calendário que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é um processo complexo, é um processo que tem que ser gradual. O que é gradual? Gradual é aquilo que vai avançando de acordo com a capacidade de cada um de nós. Só que nós temos ouvido, né, e por isso nós estamos falando muito na questão de transição planetária, temos percebido a preocupação dos espíritos em trazer esse conteúdo a todos nós com mais regularidade. Nos últimos 20 anos, provavelmente, tem se falado muito de transição planetária. Por quê? Porque este processo vem se acelerando. Queremos ver uma situação, tivemos uma pandemia que ainda temos alguns resquícios, né? Em algumas partes do mundo bem mais difíceis do que hoje no Brasil, por exemplo, o continente asiático, na China especificamente, que é um evento que na verdade tem como grande objetivo este processo de despertamento das criaturas. Então, estamos já preparados para isso, temos essa condição para isso, mas temos que fazer a nossa parte nesse processo. Não imaginar que Deus vai criar terremoto, criar maremoto, criar essas coisas físicas exteriores que são normais dentro de todo um processo evolutivo num universo extremamente organizado e equilibrado como é a criação de Deus. Então, como dizíamos, para nós encaminhar a conclusão do assunto, qual é o nosso papel neste processo? É buscarmos nos autoconhecer, não adiarmos mais esse encontro conosco mesmo. Isso parece algo muito difícil, mas não é. Vamos prestar atenção como é que a gente age. Vamos prestar atenção como é que nós estamos alinhados em relação a essa lei de Jesus, esse mandamento maior de fazer ao próximo como fazemos a nós mesmos. Não vamos desperdiçar mais tempo, não vamos perder energia com coisas que não agregam nada. Aí cada um faz a análise que lhe seja mais adequada. Vamos valorizar a saúde que temos, o tempo que temos no corpo físico, as oportunidades que temos para podermos participar desse processo de
os tempos são chegados da transição planetária, porque isso, na verdade, é para o nosso benefício. O progresso, ele é inadiável, ele é irreversível, desculpa, essa é a palavra certa. O que quer dizer isso? Ninguém anda para trás, nada na natureza anda para trás e nem nós. Nós podemos, por birra, né? Porque só por birra que a gente pode fazer isso, birra no sentido assim, da imaturidade, da infantilidade, que são comportamentos que ainda nos assediam em muitas situações, somente por birra, né? Por toda essa análise, por todo esse esclarecimento que o Espiritismo nos dá e que Jesus nos trouxe lá atrás, a gente vai se colocar contra o progresso. Por quê? Porque isso é como a gente querer ficar segurando água que vem vindo, né? Então, abrir uma barragem de água, não tem como, é a força da natureza. Então, assim é o progresso. Ora, será que não é mais lúcido? O que é lúcido? É algo positivo, é algo produtivo, é algo saudável. Será que não é mais lúcido nós nos agregarmos a esta lei, que é a lei do progresso? Porque tudo na natureza progride. Nós já temos progredido muito. Se nós achamos que não, vamos pensar, sei lá, 50, 60, 100 anos atrás, a prática do duelo, por exemplo, era algo culturalmente aceitável entre as criaturas. Né? Então alguém que achava que a sua honra tinha sido enfim, ofendida, né? Como é que se diz? Chamava a outra pessoa, né? Eu falava lá, convidava lá, não é convidava, né? Que é algo mais forte, mas enfim, para o duelo. Ora, querem coisa mais estúpida do que isso? Nós fizemos isso. Hoje isso não existe mais. Por quê? Porque a sociedade evoluiu. Podemos dizer assim, não, mas tem outras formas de se agredir, ok? É verdade? Mas se nós formos vendo, cada vez mais a sociedade, nos seus costumes, nos seus hábitos, na sua transformação moral, ela vai passando a não aceitar tanto essas coisas. Querem ver um outro exemplo? Mas isso ele fala aqui. Essa contraposição de nós entendermos e nos posicionarmos em relação aos tempos que são chegados nessa transição, é exatamente a contraposição do velho. Entendamos, o velho é algo que está arraigado, comportamentos, ideias, valores, que já não se subsistem mais, com aquilo que nós já conhecemos, a luz que começa a entrar do novo, a transformação do homem velho para o homem novo que Jesus fala. Queremos ver, mas isso não é algo fácil, e a gente tem que se perceber, por isso a gente tem que se conhecer, porque muitas vezes a gente não está se dando nem conta que nós, mesmo entendendo esse processo, mesmo concordando com esse processo, nós ainda nesse confronto do velho com o novo, muitas vezes nós optamos pelo velho. Queremos ver um exemplo? Eu acho que isso aqui é bem tranquilo e com isso nós vamos encerrar a exposição. Cada vez mais que nós estamos sensibilizados com essas questões, todos nós, eu acho que isso é unânime, todos nós, quando vemos um ato de corrupção, nós fazemos aí o julgamento e a condenação, né? E normalmente dos políticos, daqueles que estão lá exercendo aqueles cargos. Não estamos dizendo que está errado, estamos só mostrando o velho e o novo. Ora, se nós já conseguimos analisar isso e dizer, poxa, isso aqui não está certo, eu não me vejo representado por pessoas que fazem esse tipo de coisa, que estão lá exercendo cargos no executivo, no legislativo, no judiciário, em que instância for dos poderes constituídos. Então, esta é uma análise. Agora vamos lá. Quando nós temos as nossas questões individuais, muitas vezes nós flexibilizamos este mesmo comportamento ético e aceitamos coisas que também não são éticas, mas que são menores, né? Que estão em outra instância. Mas, na verdade, a questão ética está presente tanto na grande questão da corrupção de quem quer que faça, como nas pequenas questões. Por exemplo, furar uma fila, se não temos as características que a lei nos permite para isso, colocar o carro, ocupar a vaga de um idoso, e tantas outras coisas que são coisas assim, mas eu estou com pressa, estacionar, eu estou falando isso para mim, por favor, estacionar num lugar proibido, que a gente olha assim, tem 500 coisas para fazer. Este é o confronto do velho com o novo. Ora, se nós criticamos, não é nem a crítica, né? Com os políticos, ou com quem quer que seja que faz a corrupção, nós julgamos e condenamos. Então, nós
sabemos que não temos condição para isso. Mas quando é uma situação conosco, aí nós flexibilizamos as questões éticas. Isso é exatamente esse confronto do velho com o novo. E, para finalizar, realmente, o outro confronto que é muito importante é exatamente a questão de nós, cada vez mais, pensarmos sobre a questão da espiritualidade em contraponto com a questão do materialismo. O que é isso? Nós somos espíritos imortais, isso é uma realidade, nós podemos questionar isso, podemos não acreditar, ótimo, vamos ler, vamos raciocinar, vamos discutir, vamos estudar, porque é daí que nós vamos nos convencer, fé raciocinar, mas isso é uma realidade. E quando nós temos essa convicção da imortalidade do espírito, da vida espiritual como eterna e como contínua, as questões da materialidade, elas acabam ficando para o segundo plano. Agora, se eu não acredito que exista alguma coisa depois da vida material, da vida do corpo, evidentemente que as minhas escolhas, o meu comportamento, as minhas palavras e os meus pensamentos vão ser completamente desalinhados com o mandamento maior que Jesus nos ensina de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos como se fosse feito. Então que a gente possa levar como mensagem final deste tema, neste encontro, que Deus é amor, sabedoria, misericórdia e justiça. Os tempos são chegados significam uma condição de maturidade espiritual que nós, humanidade, e o planeta onde nós estamos inseridos, adquirir. Mas isto não é privilégio, e isto necessita de nós esse tipo de comportamento lúcido, discernimento, com serenidade, para que a gente possa realmente estar alinhado com esse processo, com esse progresso que está aqui. Então nós vamos convidar a todos para a gente fazer a prece de encerramento, para encerrar a tarefa. Vamos botar uma musiquinha aqui, para que a gente possa sintonizar com o ambiente de paz e de harmonia, que a gente possa, acima de tudo, refletir que o período que inicia um ano novo é uma grande oportunidade. Muitos poetas, muitos escritores usam uma imagem muito boa, né, de que um novo ano, como um novo dia, como uma nova hora, é um livro com as páginas em branco. Quem vai escrever e o que vai escrever nesse livro somos nós. Então que nós possamos, com esta imagem, com este pensamento, agradecer a misericórdia de Deus que nos permite estarmos neste processo de progresso, porque tudo na natureza é progresso, tudo na natureza é evolução. Que nós possamos, a partir desses raciocínios, pensarmos se nós realmente não podemos avançar mais, se nós não podemos superar limites e barreiras que talvez tenhamos colocado na nossa mente com o objetivo de progredir, porque tudo que nós conseguirmos avançar e progredir agora vai nos evitar dificuldades, dores e sofrimentos lá no futuro. Pedimos ao Mestre Jesus para estar conosco, iluminando as nossas consciências, fortalecendo o nosso bom ânimo, renovando os nossos pensamentos para que possamos pensar, agir e falar no bem. Que possamos receber todo aquele recurso magnético e espiritual que estamos necessitando neste momento, sintonizando com a fonte maior da vida que é Deus. Que essas boas vibrações envolvam a todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, mas que também possam sair desse ambiente, possam se multiplicar deste ambiente, sendo levados a todos os locais deste imenso universo onde nós estamos inseridos, onde o nosso planeta é uma pequena parcela, que toda essa energia possa ser levada a todos os locais onde haja dor, sofrimento, desespero, desvalorização da vida
provavelmente por não ter um propósito para a nossa vida, nós possamos buscar este propósito, porque o maior objetivo para todos nós é buscarmos a nossa transformação moral, caminhando mais aceleradamente nesse processo de evolução. Possamos receber essas energias de liberação. E todos os irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nas clínicas geriátricas, nas clínicas de recuperação para a dependência química, nas clínicas psiquiátricas, nas zonas de combate, nas zonas de drogadição, de criminalidade, de exploração do outro, que as energias positivas possam sanear esses ambientes, tocando aqui nos espíritos encarnados e desencarnados no coração e na mente que já estejam cansados desses caminhos, cansados dessas ilusões, que eles possam perceber neste momento o auxílio que lhes é dado atual. Vamos vibrar pela paz, pela fraternidade, pela tolerância, pelo respeito de todos nós. Que nós possamos ignorar a diferença de toda a natureza, que todas elas são pequenas e passageiras. Todos nós, em grande dimensão, somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Toda essa região das ilhas onde nós estamos possa nesse momento receber da espiritualidade amiga o amparo, o acolhimento, o consolo, o esclarecimento, a encarnados, que nós possamos vibrar também pelos nossos entes queridos, próximos ou distantes, encarnados ou desligados já no corpo físico, pelo processo da morte. Vibrar a eles luz e paz, harmonia e perdão. Pai nosso, santificado seja o nome, venha a nós, seja feito